Ah, eu acho que agora vocês me ouvem, né? Perfeito. Sim, agora sim. Opa, que maravilha. Que maravilha. Pronto. Perfeito. Muta os microfones aí e tal, para a gente ficar sem interferência. Deixa eu fechar uma porta aqui, que vai melhorar o áudio também. Eu esqueci uma porta aberta. Muito bem. Os senhores desculpem pelas condições de luz e tal, é que eu, na verdade, não estou em Santos, né? Eu aproveitei-me aí da pandemia para dar uma atenção aqui para umas coisinhas que a família precisa de mim aqui no Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Tá beleza? Então, eu estou sem as condições todas de trabalho, tal, de luz e tal. Eu pus uma internet cabeada aqui para a gente poder ter a segurança da conexão, mas, mesmo assim, a iluminação ainda não é tudo isso que a gente gostaria. Depois vai ficar melhor, tá? O importante de hoje é o seguinte, queridos. É um bate-papo para a apresentação deste professor aos senhores, né? Para que eu possa conhecer um pouquinho de vocês também. Sobretudo para dizer que eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. Professor, desculpe interromper. Boa noite. Boa. Professor, tem 3 pessoas esperando o senhor aceitar aí para entrar na sala. Estão aceitos. Muito obrigado. Interrompam sempre que De nada. necessário, não tem problema nenhum. Pode perguntar o que for, a hora que for, sem nenhum problema, tá? Então, moçada, é o seguinte, né? Eu sou professor aí da Santa Cecília há mais de 20 anos. Tenho um grande prazer em ser professor dessa escola. A gente tem uma história construída aí com a Santa Cecília, de muito sucesso, graças a Deus. Muita gente boa mesmo se formou na escola. E a escola, na minha vida, foi muito especial em vários momentos. Depois vocês vão ter oportunidade aí de perceber, não é? Então, o meu projeto aqui com vocês é o projeto de sempre, né? A gente vai se dedicar ao máximo, né? Para que vocês possam aprender tudo, não é? Para que vocês tenham realmente o máximo proveito do seu curso. É claro, nessa situação de pandemia, é normal que os senhores tenham um pouquinho de dificuldade no início, não é? E, portanto, com esse pouco de dificuldade que vocês têm, a gente vai redobrar a atenção, não é? Logo na sequência da aula, a gente vai criar um grupo de WhatsApp aí, alguém cria para nós, me inclui, né? No grupo do WhatsApp. Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp provisório. Eu vou mudar de número. Professor, pode falar. Desculpa cortar. Já tem um grupo criado, chama Direito Civil 1. Você já me pôs lá? Não, a gente não tem o seu número, professor. Tá aí, o número está aí agora no nosso bate-papo, está aí o meu número, tá? Mas esse grupo que está criado não é apenas para o diurno, o grupo matutino?
É isso. Tem um grupo do Matutino que eu tô lá já, né? Eu achava que vocês fossem criar um grupo de vocês também. Não, a gente vai providenciar Não. isso, professor. Eu sou o segundo representante de classe, no caso o vice, e eu vou estar providenciando isso ainda hoje. Olha que joia, não é? E o importante é isso, que a gente tem essa disponibilidade, né? Eu acho o seguinte, sobre esses usos dos meios virtuais, eu prefiro que a gente tenha assim uma regra de racionalidade só, né? Então, se você tiver que me perguntar alguma coisa sobre a disciplina, por exemplo, pergunta no grupo, não é? Porque aí a gente responde de uma vez e tal, é em proveito de todos, não é? E deixa o WhatsApp pessoal para a gente conversar questões individuais mesmo, estejam à vontade para chamar, mas deixa para questões que são individuais. As questões que se referem à turma, se vocês puderem levantar no grupo, a gente responde no grupo e fica em proveito de todos. Não é? O que eu tenho para dizer aqui para os senhores? Essa pandemia representa um desafio para vocês, não é? E representa um desafio para nós também. É por isso, aliás, que eu acho que vocês estão duplamente de parabéns, né? Eu realmente admiro a coragem de vocês de começarem um curso superior nessas condições. Não é mole, não é? Perde uma série de atrativos, né, da faculdade, porque estar junto é muito bacana, esse relacionamento interpessoal de vocês também é muito necessário. Ele vai acontecer, não é? Com o tempo ele vai acontecer. Em março eu vou estar lá, vou estar aí na Baixada, eu estou me mudando para o Guarujá, mas aí até lá em casa mesmo a gente pode fazer um evento tal, para que vocês se conheçam, né? Com segurança e tal, a gente dá um jeito nisso. Que se conheça pessoalmente, eu quero dizer, né? E virtualmente a gente vai acompanhar vocês com todo o gosto, cientes de que é um desafio maior para vocês. E é um desafio maior e é um desafio grande para mim também, que eu sou velho já, né? Eu não nasci, né, com smartphone e tal. Eu tenho umas dificuldades para isso. Então eu vou precisar de um pouco de paciência de vocês quando as coisas não derem tão certo assim, né? Mas em geral elas darão certo. Eu tenho certeza disso. Para isso, a gente vai contar, não é? Amanhã o material vai lá para o material didático do seu curso, não é? E vai lá para o portal também, esse material inicial das nossas aulas. Tá beleza? Que basicamente é o que a gente vai combinar hoje aqui. Tá? A gente tem o trabalho de te introduzir no curso de Direito, não é? Com uma das disciplinas especificamente jurídicas que vocês têm. Não é? Vocês têm duas disciplinas especificamente jurídicas no primeiro ano. Introdução ao Estudo do Direito é o professor Arthur que está lecionando para vocês, né? Se não me engano. Não é? Pois é. Olha só, já coloca uma dificuldade, né? Porque o professor Arthur, jovem, bonito, né? Já coloca uma dificuldade de aprendizado. Os homens ficam com raiva e as mulheres ficam encantadas, né? É difícil de aprender com ele. E a outra disciplina especificamente jurídica que vocês vão ter é comigo. Então, eu que sou mais velho, né, mais acabado, tal, não vou despertar a raiva de ninguém e nem os instintos mais primitivos de ninguém também. Então, a gente vai ter a responsabilidade maior, né, de te apresentar o direito através de uma disciplina especificamente jurídica, né? O direito civil, que é o mais vasto ramo do direito. Todos os temas que a gente colocar aqui na aula de hoje, a gente vai retomar. Né? Você pode ficar tranquilo que a gente vai retomar paulatinamente. Tá? Mas como é que a gente vai fazer essa apresentação para os senhores? Né? Deixa eu fazer um compartilhamento de tela aqui. Professor, Pois não. desculpa interromper novamente. Tem uma menina chamada Natália que está tentando entrar e o senhor ainda não aceitou. Ah, sim. Não, ela é do terceiro semestre. Não precisa aceitar não, professor. Ela acabou de ver aqui que errou aqui o grupo. Ah, mas é que eu já aceitei 3 agora aqui. Tinham 3 na sala de espera e eu me distraio, né? Ô, professor, Pois não. a ementa da disciplina não está no portal. Quando é que vai sair? A ementa não está ainda no portal? Não, estou olhando aqui agora, inclusive.
Ah, desculpa. Desculpa, na verdade, eu imaginei que a faculdade fosse colocar a ementa no portal. Me Não, é que desculpa. eu tô olhando na sua matéria, se eles colocaram em outro Né, lugar. professor? Opa, Oi? desculpa, pode falar. Eu tô olhando na sua matéria, se eles colocaram em outro lugar, aí já não sei. Não, tudo bem. Ah, beleza. Deve estar em outro lugar pela faculdade e o portal deve ser de responsabilidade minha. Deve ser isso, Lorenzo. Tá bom. Amanhã eu Então, coloco. mas tá uma bagunça isso, professor. Até porque eu falei com a Adriana, da secretaria, ela falou: olha, tem professor que está mandando por e-mail, tem professor que está mandando pelo e-mail institucional, tem professor que está mandando pelo portal. Aí eu falei: ah, é? Ela falou: é, então vê com cada professor o que vai fazer. Tá bom, então. É, Lorenzo que falou isso, né? O negócio é o seguinte, olha só. Tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Na verdade. Sim, claro, concordo. O que você vai perceber é que na Santa Cecília a gente tem um ambiente o mais liberal possível, né? As liberdades realmente são prezadas na Santa Cecília. De modo que os professores realmente são muito livres para fazer cada um da sua forma dentro da Santa Cecília, né? Isso me incomodava às vezes, na verdade, porque, né, num primeiro momento dá a impressão do caos, né? E o caos, né? O caos é um negócio difícil de lidar com ele, né? Mas o que eu posso garantir para vocês é o seguinte: é a primeira semana, né? Na segunda semana tudo já está acertado e vocês já acharam um jeito de lidar com cada um, né? E lembra, né? Lembra do seguinte, né? Quando a gente é livre para fazer do nosso jeito, a nossa produção é muito maior, né? O nosso rendimento é melhor, aumenta o comprometimento, né? Então, eu já trabalhei, né, em muitas faculdades. A minha opção preferencial dentro do direito sempre foi o magistério, né? Então, eu fundei um curso de direito aqui em Corumbá, né, que é a minha cidade. Eu coloquei o curso de direito para funcionar aqui, né, junto ao MEC, fiz o processo todo. Já dei aula em Minas Gerais, já dei aula em Pernambuco, né? E em todo o estado de São Paulo. Então, o que eu posso dizer a vocês é realmente o seguinte: você tem algumas universidades que são muito mais, né, esquemáticas, assim, quadradas, e que, num primeiro momento, aparentemente, a coisa funciona melhor, né? Porque o professor tem aquelas rotinas que são absolutamente obrigatórias, ele é cobrado por isso, né? Então, no primeiro momento, dá aquela impressão de organização e coisa e tal. Agora, e a Santa Cecília não é assim, realmente não é, né? Na Santa Cecília, cada um vai ter um jeito de trabalhar e tal, mas você pode ter certeza que isso, no final, ajuda muito, né? Eu, por exemplo, não faço chamada, né, cara? Eu não faço chamada, eu acho que eu acho que a gente está numa faculdade, né? Os alunos é que se apresentam e tal, né? E o interesse de aprender é de cada um, tal. Eu já trabalhei em universidades que você era obrigado a preencher o diário físico, né? Com pontinho para todas as presenças, e você nem podia colocar presença coletiva, você tem que colocar pontinho em cada um, né? E você tinha que depois passar do diário físico para o diário virtual e tal, por causa desse tipo de burocracia, né? Aparentemente é mais organizado, mas no fundo não é, entendeu? No fundo, quando a gente exerce as liberdades e faz do nosso jeito, o rendimento aumenta. Fica tranquilo que já na segunda, no máximo na terceira semana, você vai perceber que está tudo assentadinho e que você já está incorporando o sistema, né? E nesse particular, eu quero dizer a vocês que a Santa Cecília, né, de todas as faculdades que eu trabalhei, aí em Santos, né, no estado de São Paulo, fora, né, é uma faculdade exemplar mesmo em termos do aprendizado do seu alunado. Podem ficar tranquilos sobre isso. Veja, a briga que a gente tem aí na Baixada Santista, né, cara? É uma concorrência feroz, né?
e a Santa Cecília se colocou, ela praticamente chegou por último, né? Nosso curso tem 24 anos, eu acho, 25 anos. Ela chegou por último e praticamente por último, né? Depois dela só chegou Exanc, só eu acho. E se colocou no mercado, né, como a ponta no direito. Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. A partir da segunda semana, você já está acostumadinho. Pode ficar sossegado. Agora, é bagunçado, né? No começo, assim, é difícil da gente achar o sistema. Eu concordo com você, né? Por exemplo, eu sou um dos caras mais bagunceiros que tem. Portanto, essa crítica me serve, né? Essa carapuça me serve. Agora, é brincadeira, né? Saber por um aluno que que a ementa da disciplina não está lá no portal, poxa vida, né? Eu devia saber disso, ter tomado as providências e tal, mas você vai ver que compensa, pode ficar tranquilo, tá? E aí, então, vejam só, a gente tem um período de adaptação nossa dentro da faculdade, não é? Então, o que acontece na minha disciplina? Na minha disciplina vai se passar assim. A gente tem 2 semanas que nós vamos conversar, né, em termos gerais, e nas quais a gente não vai apresentar nenhum conceito para vocês que será cobrado em prova, em nada, absolutamente. Né? Então, a gente vai ter aqui 4 conversas de aproximação do nosso objeto, do direito. Incluindo essa aqui, serão 4 conversas, né? Em que você não vai ser obrigado, não vai ser testado em absolutamente nada, em que você não vai ser cobrado em absolutamente nada disso, em termos de sua prova, não é? E que vai servir para que a gente tenha uma primeira ideia de como é que é o direito. Esse será o escopo dessas nossas 2 primeiras semanas, né? Como é que o direito funciona, em sua inserção dentro da sociedade, né? Como é que o direito se relaciona com a sociedade, o que o direito é, né? O que a gente diz, né? O que a gente quer dizer quando diz que a gente está estudando direito. Né? A gente vai começar com uma história muito simples, né? Que eu vou indicar para vocês e tal, ao longo dessa aula. E só isso. Né? Então, sem nenhuma pressão. A partir, né, de depois do carnaval, na verdade, né, do que seria o carnaval, é que a gente vai começar a trabalhar conceitos sobre os quais os senhores serão cobrados. Né? E, nesse particular, né, para começar essa nossa conversa, deixa eu te dar algumas explicações. Né? Vejam só. Falar um pouquinho de direito civil pela primeira vez para vocês. Vocês têm 5 anos de faculdade e vocês têm 5 anos de direito civil com carga horária dobrada, quer dizer, você vai ter 2 aulas por semana de direito civil no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. 2 aulas por semana. Né? É a disciplina mais vasta do direito. Um bom civilista você não consegue ter com menos de 10 anos de estudo, porque realmente é muita coisa que a gente precisa estudar. E aí eu vou te mostrar uma coisinha aqui. A gente vai ter a oportunidade de dissecar isso depois, tá bom? Mas eu vou te mostrar uma coisinha básica agora, por enquanto, tá? Esse compartilhamento de tela primeiro que eu vou fazer aqui, deixa eu ver para vocês. Olha só. Bom, essa história aqui não é o que eu quero ainda. Aqui está o seu Código Civil, né? Na Presidência da República. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: qualquer uma lei, é pública, né? E, portanto, ela está disponível na internet, largamente disponível na internet, ela está largamente disponível fisicamente também, né? Você pode até escrever para o Congresso Nacional e requerer o seu exemplar da lei, né? Da Constituição, especialmente da Constituição, se consegue muito fácil, não é?
E essa aqui é a lei maior do Brasil, né? A mais monstruosa, né? Impressionante. São muitos artigos, né? 1.700, Ué, tá errado isso aqui, né? Aqui já está o Código de Processo Civil junto. São mais de 2.000 artigos no Código Civil, né? 2.038 artigos, salvo engano. Só um minutinho, por favor. Eu deixei aberto aqui o Código de Processo Civil. Estava estudando uma outra coisa e ficou o Código de Processo Civil aberto. Quando você faz uma busca pelo Código Civil, vai aparecer aqui, né, o Código Civil na internet, tal, e você abre lá na Presidência da República, está aqui o seu Código Civil. Pronto. Beleza. Então, estão aqui com a tela compartilhada, vejam, senhores. São simplesmente 2.046 artigos, né? Incluindo esse chamado livro complementar aqui das disposições finais e transitórias. Como o nosso Código Civil já está aí desde 2000, 2001, né? Você nem vai se ocupar mais desse livro complementar, mas ainda assim a gente vai estudar ao longo desses 5 anos, 2020. Tá? Então, é um código realmente monumental, é uma obra gigantesca, não é? E o que me interessa nela é isso aqui, olha só. Dá uma olhada nesse índice aqui, que está lá no final da página da Presidência da República, né? Vejam só. O seu Código Civil tem 2 partes. Uma parte geral e depois, olha lá, uma parte especial. Está aqui. Tá beleza? Por que eu estou te dizendo isso? Vejam qual é o papel da nossa disciplina. Vocês vão estudar comigo toda essa parte geral aqui do seu Código Civil. Toda essa parte geral a gente vai estudar dentro do primeiro ano do seu Código Civil. E por que eu estou te dizendo isso logo na primeira aula? Só para você, né, não ficar cismado. Porque logo na primeira aula, professor, você está preocupado em me falar do Código Civil? Porque eu quero te chamar a atenção para a importância do nosso trabalho. Só isso. Só para isso que eu estou te mostrando. Eu espero. Pois não. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho 2 chats aqui, tem aluno esperando para entrar. Vou romper o compartilhamento. Ah, está aqui, admite. Pronto. Pronto, já entrou, tá? Ele já entrou. Aí o que pega aqui para vocês? O que eu gostaria que vocês vissem com isso, né? Só você saber da importância da nossa matéria. Então, como é que vai funcionar as coisas? Toda a parte especial do Código Civil, né? Toda essa parte especial aqui, desde as obrigações, olha lá, né? Será a partir do 2º ano, toda a parte especial, você vai estudar 2º ano, direito das obrigações, 3º ano, direito das coisas, 4º ano, 3º ano, direito dos contratos, 4º ano, direito das coisas, 5º ano, direito de família e direito das sucessões. Acontece que toda essa parte especial do Código Civil vai se reportar a essa nossa parte geral, não é? Ou seja, tudo que a gente falar aqui na parte geral do Código Civil, de tudo que a gente falar, você vai precisar em todos os momentos de sua vida estudando direito civil. Sempre. Você não atrapalha meu raciocínio nunca, pode ficar tranquilo, viu? Você pode me interromper, que a gente já está acostumado com isso. Agora, chegando o Natan, seja bem-vindo, Natan, e interrompa quando quiser. Até para dizer que está chato, vamos mudar de assunto, professor. Mas olha só, concluindo o raciocínio, Natan, a gente estava tentando mostrar para os colegas a importância do nosso estudo aqui no primeiro ano. E aí eu acabei de mostrar que nós estudamos a parte geral do Código Civil, né? E que toda a parte especial do Código Civil vai se referir a essa parte geral, a esses conceitos gerais que nós estudaremos aqui dentro da nossa disciplina. Agora eu quero te chamar o seguinte,
quero te chamar a atenção para o seguinte, dá uma olhadinha para você perceber a amplitude do que a gente está falando. Tá? Hoje, você olha para o direito e fala assim, pô, tem direito civil, direito do trabalho, direito do consumidor, direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, direito financeiro, direito processual penal, direito processual civil. O cara olha para o direito e ele fala assim, porra, são muitas matérias, não é? E é verdade, são muitas matérias. Agora, eu só quero te explicar o seguinte, como é que era lá no começo? Não é? Como é que, no comecinho, você tinha o direito? Será que a gente já tinha essas especializações todas? Ou, pelo menos, melhor ainda, o que é que gerou essas especializações? Né? O que gerou o direito do trabalho? O que gerou o direito do consumidor? Para te dar 2 exemplos só. Vamos pensar. Nesses 2 exemplos, tá bom? Que são os mais próximos, na verdade, da nossa disciplina. O que acontece é o seguinte, olha lá. Na medida em que as relações sociais vão se desenvolvendo, não é? Elas vão se especificando, então o direito vai se acomodando, vai se adaptando a essas relações sociais novas. E na medida em que ele vai se adaptando a essas relações sociais novas, essas novas formas de relações sociais, pode acontecer de que uma nova disciplina jurídica surja, né? Porque ela começa a se especializar o suficiente para significar um novo ramo do direito. Eu vou romper aqui um pouquinho o compartilhamento de tela para a gente ficar junto. Agora, olha que interessante, não é? Por exemplo, o que gera o direito do trabalho? Pensa só. Se eu quisesse, né, em 1600, comprar uma bota, eu ia a um artesão, ele cortava o couro, fazia a moldagem do couro, cortava a sola, né? Costurava o couro tal, e me entregava a bota. Então, eu tinha um contrato com ele que era meu e dele, não é? Ele ia lá, media o meu pé, fazia toda a bota específica. Aqui no meu estado ainda tem esses caras que fazem botas artesanais sob medida para o pé do cara. Né? Como aí, em São Paulo, ainda tem confecções que fazem roupa sob medida, né? Alfaiates que fazem ternos sob medida. Muito bem. Nesse tipo de contato social, eu tenho uma necessidade e ele tem outra necessidade. Ele tem uma expertise que eu não tenho, ele sabe fazer a bota, ele se propõe a fazer a bota para mim, me vender essa expertise, né? E ele fixa o preço livremente, que eu vou lá e pago para ele. É isso que acontece. Agora, no meio disso, vem a Revolução Industrial. Né? E, de repente, né, se um cara, um artesão, demorava, só vou supor aqui, 2 dias para produzir uma bota, né, com a chamada linha de produção, não será mais um cara. Né? Mas 20 caras, né, em 2 dias, não produzirão só 20 botas. Eles produzem coisa de, sei lá, 200 botas, 2.000 botas, eu não sei. O que eu quero chamar a atenção para você, veja, é que esse serviço do sapateiro que fazia o sapato lá para o cara, ele fica obsoleto. Não é? Ele não tem condições de concorrer com o preço da bota industrial. Porque se ele fosse viver de fazer bota, cara, se ele fosse viver de fazer bota, ele estava perdido, pô. Não é? Ele agora não tem preço para acompanhar a indústria. É só isso que acontece. Então, o que ele está obrigado a fazer? Ele está obrigado a vender a sua força de trabalho para o capital, para uma indústria. Não é? Note bem, se ele não vender a sua força de trabalho e for trabalhar numa fábrica, ele simplesmente não sobrevive, ele não paga as contas de casa. Então, você tem uma transformação das relações sociais que significa o seguinte,
Ao invés de você ter as relações de trabalho entre pessoas iguais, na mesma condição de fazer negociação, você passa a ter as relações de trabalho entre pessoas diferentes. Agora você tem um empregador e um empregado. Né? Você tem um empregado que depende economicamente do patrão, que está obrigado a cumprir horário, né? Que está obrigado a seguir as ordens estritas do patrão, que não tem mais uma expertise, que não é mais um autônomo, que faz por ele. Você entendeu? E aí, o que acontece? Pensa bem. Se eu fosse tratar esse trabalhador, né, que vende a sua força de trabalho para o industrial, da mesma maneira que eu trato o relacionamento entre você e o pedreiro que vai na sua casa e você contrata para colocar o piso na sua casa, eu cometeria uma atrocidade contra esses trabalhadores, simplesmente. Né? Porque quando você contrata o pedreiro para fazer um serviço eventual na sua casa, ele não tem uma relação de dependência econômica com você. Ele pode fazer o serviço para você ou pode fazer o serviço para uma outra pessoa. Ele pode definir as condições em que ele presta o serviço. O trabalhador não tem mais essa chance. Então, o que acontece aqui? Né? Ele é obrigado a vender a sua força de trabalho para o capitalista. Logo, se eu não tiver uma legislação que protege o trabalhador, então o capital pode impor a condição que quiser ao trabalhador. É por isso, e essa é a lógica, por exemplo, de você ter separado um direito do trabalho do direito civil. Mas o direito do trabalho surge de um contrato específico do direito civil, que é o contrato de prestação de serviços. Então, olha que interessante. Um contrato do direito civil, uma pequena parte, o contrato de prestação de serviços, se especializa... Professor, desculpa interromper, mas cortou. Cortou quando estava falando que o direito civil surge da parte, aí cortou. Se você puder repetir, eu te agradeço. Obrigada. Com prazer. Barbaridade. O direito do trabalho surge a partir de uma pequena parte do direito civil. Né? O direito do trabalho surge do contrato de prestação de serviços. Né? Então, esse contrato que o camarada ia lá, que a gente faz até hoje, na verdade, né? Note bem, se a Faculdade Santa Cecília me contrata como advogado para cobrar, por exemplo, um aluno que está devendo à faculdade... Professor, desculpe interromper rapidinho. É só para avisar e para perguntar, porque assim, o Zoom vai cair daqui a 6 minutos. A gente continua no mesmo ID ou vai ter outro ID? Daqui a 3 minutos, né? Não, 6 minutos. 6? Tá bom. Pode ficar tranquilo. Todas as aulas a gente vai fazer isso. A gente vai fazer 2 reuniões, né? A gente vai fazer uma primeira reunião, aí a gente faz uma pausa, é só você decidir qual que é a pausa melhor. Eu sugiro 10 minutos de pausa, porque aí dá tempo de todo mundo ir fazer a sua vida, ou 5 minutos só. O que vocês acham? Sim, não, mas só a pergunta, depois que cair, porque falta 6 minutinhos para cair, a gente volta no mesmo ID ou você vai criar outro ID para a gente? Não, vai voltar é a mesma coisa, tudo igualzinho. Tranquilo então. Obrigado. Acho que 10 minutos é suficiente, professor. 10 minutos. Como assim vai cair? Como assim vai amor, cair? a gente faz 2 aulas. Ao invés de fazer uma aula, a gente faz 2 aulas. Ele faz uma pausa. É um intervalo, pô. Entendi. É hora do recreio, hora do lanchinho. Tem um limite de tempo. Se olhar em cima da tela, tá aí a contagem regressiva. Pô, fica suave aí. Não, é Eu que o gostei do Zoom, para desespero usar dela. direto, tem que pagar. E... Para usar mais de 30 minutos. Quem não Mais paga de 40, é só mais de por 40 30. minutos. Então, tem até boa um noite, regressivo professor. aí em cima da tela. Aí, O professor tem dinheiro, pô. O professor tem dinheiro. Não é pela falta de dinheiro, não, mas eu acho que é muito mais interessante você ter 2 aulas do que uma só, na verdade. Porque aí você uma pausa é necessária, Verdade, acho que Eu também acho necessário. Agora já diminuiu de 6 minutos para 5, galera. Que loucura, Vambora. né? Que Professor, barbaridade. Como o tempo passa rápido. Amém. Muito bem, vamos professor, lá. só para entender, para retomar um pouco, o que o senhor estava falando, né? A progressão da humanidade, o progresso, modelo feudalismo para o capitalismo, o êxodo rural, essas coisas, né? Para o capitalismo, para a cidade, em relação de consumo, né? O que o senhor está falando, se é isso realmente que a gente pode estar... É isso mesmo, uma nova realidade social
a normatividade jurídica passa a se acostumar, a se adaptar a essa realidade social, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o direito do trabalho, que de um pequeno contrato, o contrato de prestação de serviços, você criou todo um ramo do direito, o direito do trabalho. E por que eu estou querendo te dizer isso hoje? Não para você entender o que é o direito do trabalho, naturalmente, mas só para você entender que o que a gente estuda aqui também vai influenciar em todas as áreas do direito. Por quê? Porque o direito do trabalho não é uma construção cerebrina, né? Não é, da minha cabeça que eu falo assim, eu tenho que separar o direito do trabalho. O direito do trabalho se impõe como uma necessidade de um determinado período histórico. Pode ser até que ele acabe um dia, não é? Se cessar essa necessidade. Portanto, os conceitos jurídicos gerais, né, eles são comuns ao direito do trabalho, ao direito do consumidor, ao direito civil, não é? Para a gente Professor, concluir... então me corrija se eu estiver errado, por favor. O direito civil seria um apanhado de todos os direitos numa união só, que é uma forma simplificada de fazer o certo, podemos assim que se dizer. Bem interessante, né, o que você está dizendo. Porque, só que se a gente diz apanhado, parece que ele vem depois, né? Como se ele fosse uma costura de tudo. Na verdade, não. Na verdade, ele é o primeiro, né? O ius civile, né? E o ius gentium. E aí, desse direito é que vão surgindo os outros. Certo? Mas ele é a base de todos. É isso aí. Pois não, querido. Desculpa. Agora vem um pensamento muito doido aqui na minha cabeça. O senhor estava falando sobre leis trabalhistas, né? Sobre direitos dos funcionários. Aí, se não tivesse, por exemplo, lei trabalhista, a empresa ia explorar, concorda? A empresa poderia fazer suas próprias leis. Isso pode caracterizar como tráfico humano, alguma coisa do tipo? Acabaria caracterizando, né? Se você pensar bem. A questão é a seguinte, olha só que interessante. Eu posso alugar a minha casa e cobrar só 11 meses de aluguel, não posso? Posso. Por quê? Porque eu tenho interesse individual do proprietário e interesse individual do locatário. Não é isso? E eles têm condições de negociar e essa negociação é válida. Agora, veja só que interessante. Se você permitisse que, no direito do trabalho, algum trabalhador renunciasse ao 13º salário, você acha que faria sentido? Ninguém mais ganharia 13º salário. Você percebe? Por que não, professor? Porque, o primeiro que renuncia ao 13º salário, né? Olha, se você quiser trabalhar aqui, não tem 13º. Então, assina aqui no contrato que não tem 13º. O cara vai assinar, porque ele precisa comer, velho. Se dá para ele, dá para todos. Se dá para um, dá para todos. Não é? Não, e na medida que alguém tivesse que aceitar, todos teriam que aceitar. Então, não faz sentido você poder renunciar a 13º, você poder renunciar a repouso semanal remunerado. E, portanto, o direito do trabalho não pode ser regulado da mesma forma que o direito civil. É isso, né? E aí que vai se especializando, mas vem daqui, vem do direito civil. Professor, eu tenho uma dúvida, na verdade, sei lá se é uma dúvida. A questão do direito do trabalho, a gente não acaba caindo em uma vertente assim muito bizarra até, por conta da influência da burguesia em si. Porque o empregador, ele tem muito mais influência na sociedade do que o empregado. O empregador, ele hoje em dia nem é tanto assim, né? Até porque as leis foram criadas. Mas vamos supor que a gente esteja, que nós aqui, nosso grupo, estivéssemos na época em que foi tudo criado. Claro que, um exemplo, o nosso representante de classe aqui da sala, ele teria uma linha direta com o senhor, enquanto os outros alunos não teriam essa linha direta. Então, ele poderia dizer, professor, eu acho interessante fazer tal lei. Então, o senhor vai lá, pega a sua canetinha, escreve e fica tudo bem. A gente não acaba caindo nessa questão e abrindo até mesmo esse raciocínio, essa discussão, porque até que ponto realmente os direitos são realmente direitos? A gente volta, então, com essa questão da